volta com Edição Manhã e você já sabe, quarta-feira é dia de Fala Doutora. Um relatório produzido por uma comissão de médicos indica que em 3 décadas o número de mortes por AVC vai aumentar 50% em relação a 2023, principalmente em países de renda média e baixa. Medidas de prevenção e tratamentos podem evitar essa tendência de disparada. Por isso, o acidente vascular cerebral é o assunto de hoje da minha conversa com a neurologista, a doutora Mayra Costa. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia mais uma vez, né? Muito prazer estar aqui para a gente dar essas informações. E realmente, o acidente vascular cerebral é uma das causas mais frequentes de morte no mundo, né? Em especial nos países ainda chamados de terceiro mundo, justamente pelos os fatores de risco, dos principais fatores de risco, né? Então, assim, é bom a gente sempre dizer que existe 2 tipos principais do acidente vascular cerebral, que a gente chama o isquêmico, que é esse que dá para fazer realmente a grande prevenção, quando você fala de saúde pública, das doenças que são consideradas os principais fatores de risco, e o acidente vascular hemorrágico, que aí no caso quando tem aneurisma, malformações, quando o cérebro sangra, mas também quando tem relação à pressão alta, também se fala na prevenção do acidente vascular hemorrágico. E já que você tocou, doutora, nesse assunto da prevenção, quando a gente fala em AVC, dá para cravar que se trata de uma condição que é prevenível e altamente prevenível? Sim, na grande maioria dos casos, né? Que como eu falei, o acidente vascular isquêmico, cerebral isquêmico, a grande maioria do porquê ele acontece são de doenças que dá pra gente fazer a prevenção, como por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia, que são o colesterol, o triglicerídeo, né? A obesidade, o estresse, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, né? Então, são doenças, né, que fazem parte dos fatores de risco e que são altamente eficazes com a prevenção. Né? Existem outros, como assim, doenças da circulação, como doenças da coagulação, alguma coisa genética, vasculites, algumas doenças reumáticas, doenças infecciosas, como às vezes a sífilis, o HIV. Aí não necessariamente dá para fazer aquela prevenção objetiva, mas a maioria é de prevenção, sim. E a gente segue falando aqui sobre prevenção porque, como você explicou e também é sabido, a maioria dos fatores de risco estão associados a estilo de vida, sim, né, aos hábitos. Exatamente. E a gente tem uma pergunta, inclusive, doutora Mayra, que cita aí, né, já que a gente está nesse assunto de risco e prevenção, pergunta feita por um telespectador que vai ao encontro aí do que a gente está falando, é o André Ortiz que fez a pergunta e a gente vê agora. Doutora, fazer exames de rotina é uma forma de se prevenir? Sim, André, sim, sem dúvida. Você fazer aquele que os pacientes eles chamam de check-up. Se você tem história familiar de diabetes, de colesterol, de hipertensão, então são coisas que às vezes a gente carrega com a gente. A gente um dia pode desenvolver determinadas doenças. Então a gente tem que prevenir. Então você fazer esses exames laboratoriais de rotina, você medir a sua pressão arterial de vez em quando, vamos dizer assim. Você cuidar da sua alimentação, principalmente a alimentação que a gente fala não saudável, né? Muito embutido, muito sal, muito fast food, né? Então, são alimentações não saudáveis. O controle de peso, atividade física, né? Com ênfase, né, doutora? Isso eu aprendi, tá? Atividade física, porque você mantém o peso, você está cuidando do seu coração, da sua pressão. Então, tudo isso são maneiras de você fazer prevenção. Com isso, você faz prevenção de mais de 70% das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares.
Muito importante esse ponto. E, doutora, o estudo que eu citei aqui na abertura dessa nossa conversa, do nosso quadro, esse estudo mostra que a maioria das vítimas de AVC está nos países de rendas baixa e média. Então, existe aí essa relação entre o investimento que é feito em saúde, em políticas públicas e também a qualidade de vida da população impactada, né, por isso. Sem dúvida, né? Porque quando você fala de políticas públicas e saúde públicas, aí você quase, vamos dizer assim, você está falando de saúde pública da prevenção. Isso começa, vamos dizer assim, nas unidades básicas de saúde, com o clínico geral, com as orientações, com as dietas, as pessoas terem acesso, né, a uma alimentação adequada, as medicações, né, para tratar as doenças que eu chamo de básicas, que é a diabetes, a hipertensão, os colesterol, triglicerídeo, ter a orientação que ela precisa fazer atividade física, né? Então, dar esse acesso para as pessoas de média, baixa renda terem condições de praticar atividade física e ter condição delas chegarem. Além das unidades básicas de saúde, algumas pessoas necessitam dos especialistas, como, por exemplo, algumas hipertensões graves. Então, muitas vezes, precisa do cardiologista. Então, isso tudo faz parte da prevenção, isso tudo faz parte da política pública quando você faz da saúde básica da população. Tem a ver com gestão e muito aí com prevenção. Sim. Pensada na gestão, né, doutor? Sim. E porque, olha, a orientação, muitas vezes, você pode fazer grupos nas unidades básicas de saúde, com nutricionistas, né, com a enfermeira padrão. Ela pode orientar, dizer que aquele paciente, a sua pressão não está controlada, que ela precisa melhorar a dieta, ela precisa melhorar o peso. Será que ela está usando a medicação adequada? Será que ela está buscando a medicação e está usando adequadamente, né? Então, isso são coisas assim tão básicas, mas se a gente vê quando o paciente está controlado, que ele usa a medicação, que ele faz a dieta, que ele faz atividade física, o controle daquela doença, ele é óbvio, entendeu? A gente Sim. vê que faz a diferença sem dúvida nenhuma. E muitas vezes, às vezes o paciente ele se toca nisso quando acontece alguma coisa. Né? Quando ele, por exemplo, tem um infarto, teve um AVC pequeno, aí ele vai ver, ele não sabia que ele era hipertenso, ele nunca mediu a pressão, ele nunca fez um colesterol, ele não sabia que o colesterol estava alto, ele fumava, ele não sabia que tinha história de diabetes, que ele podia desenvolver a diabetes. Então, tudo isso é informação. E, doutora, falando ainda sobre isso, sobre essa questão das políticas públicas mesmo, do que a cidade, o poder público pode oferecer para esses pacientes, em relação ao que você vinha comentando também, né? Eu entendo que não é necessário só conseguir fazer com que a população acesse os serviços de saúde, que elas sejam que essas pessoas sejam contempladas, mas também que isso seja acompanhado, né? Sim, que haja esse controle, esse monitoramento. Sim, precisa dos dois lados, né? A população entender que ela tem que fazer isso, né? Não adianta só, eu tomo remédio todo dia. Não, sim, ótimo. Mas não é só tomar o remédio todo dia. É fazer esse acompanhamento, é ir ao médico periodicamente, uma vez por ano, fazer os exames, ver se realmente está controlado, o peso, né? O sedentarismo. Então, assim, tudo vem da informação e, logicamente, o acompanhamento. Imagina, se acompanhou o paciente e estava com aumento de peso, aí ele segue a dieta, ele usa direitinho, ele faz remédio, aí ele vai na consulta, poxa, ele vem perdendo peso e está mantendo a saúde. É isso, é ter esse acompanhamento. Monitorar mesmo, né? Doutora, para a gente encerrar, então, agora, tem mais uma pergunta de telespectador, é a dúvida da Mônica Araújo. Doutora, se eu presenciar alguém tendo AVC, o que eu posso fazer para ajudar? É chamar, vamos dizer aqui na nossa cidade, o SAMU, a emergência, acionar a emergência, né? Porque dependendo de quantas horas o paciente esteja com o início dos sinais ou sintomas, né, de um possível acidente vascular cerebral, hoje se tem o que a gente pode trombolizar. Então, você tem um período de horas que você, levando o paciente, né, ao pronto-socorro, vamos dizer assim, à unidade de atendimento, ele pode ser diagnosticado previamente e ser feito esse tratamento, né, essa trombólise em curto espaço, né, em pequeno espaço,
para poder você melhorar ou diminuir o que a gente poderia chamar de possíveis sequelas, né? Então, é chamar a emergência. Tá certo, doutor. Respondido, então, para a Mônica. E a gente conversa aprofunda aqui na questão e deixa também aí um serviço público para o nosso telespectador. Conversei hoje com a doutora Mayra Costa aqui sobre o AVC. E lembrando, ela é médica neurologista. Muito obrigada, doutora, pela participação. Obrigada. E mais uma vez, isso é muito bom, trazer a informação sempre. Ótimo dia, doutora. A gente fica agora por aqui. Mais uma Edição Manhã volta às 10 horas amanhã. E você fica agora com o Renê Marcelo e o Alerta Total dentro de 1 minutinho.